Essa pílula é um oferecimento Caoa Sherry. Críticos ferrenhos da atual política ambiental do Brasil, o ator Leonardo DiCaprio, a ativista ambiental Greta Thunberg e o presidente da França, Emmanuel Macron, chamaram a atenção do mundo, desta vez por se manterem em silêncio diante de um devastador incêndio florestal ativo há 3 semanas na costa oeste dos Estados Unidos. Engajados em causas ambientais, DiCaprio, Greta e Macron lideraram um movimento mundial de boicote ao Brasil por causa de uma alegada devastação ambiental e também pela ação de madeireiros ilegais. No entanto, se calaram diante daquele que já é considerado o maior incêndio da história dos Estados Unidos, batizado de Bootleg Fire. Eu quero ouvi-lo, Guilherme Fiuza. Ô, Matos, é pouco a dizer, porque a nossa audiência já sabe que isso é um tipo de indústria, né, de demagogia, que é lamentável, que não tem nenhuma conexão com as verdadeiras causas, né? Essas personalidades, elas estão sempre procurando algum alarme, algum tipo de alarme que elas possam fazer contra um suposto inimigo, né? Quer dizer, é muito triste você viver buscando uma cantilena, né? Buscando uma historinha contra aquele vilão terrível que eles tentaram projetar no ex-presidente Trump. Aí o Brasil entra nessa berlinda quando tem um presidente que eles não gostam. Aí tem um presidente que está ali dizendo amém para essa panelinha, aí desaparece a preocupação com a Amazônia, ou fica mais tímida, né? Então, é isso, é demagogia, é uma pena, porque são pessoas com muita influência. Bom, o Macron é outra coisa, né? Porque uma coisa é você falar de celebridades ou subcelebridades usando mal o seu capital, a sua reputação, para influenciar em relação a falsas premissas, né? Outra coisa é um governante, né? Que aí eu acho muito pior, né? Usando a sua autoridade, como esse Macron chegou a usar, para espalhar mentira, né? Contra o governo brasileiro, né? Ao mesmo tempo que fazia ali uma tentativa de bloquear, né, os avanços diplomáticos do Brasil junto ao Mercosul em aliança com a União Europeia. Então, Macron chegou a espalhar fotos antigas de incêndios da Amazônia, quer dizer, é um líder desclassificado, assim como são os outros, né, que são apanhados na sua propensão demagógica, né? Isso devia ser, Matos, um motivo de vergonha, né? Quer dizer, quando você identifica, de fato, né, pessoas fazendo uma cantilena, uma propaganda, que no fundo é uma propaganda de si mesmas, né? Elas estão tentando propagar a si mesmas como heroínas de uma determinada causa, jogando, atribuindo, projetando num grande vilão, no inimigo mundial, né? A sua luta contra o mal, a favor do bem. É uma historinha pueril, sempre, não ajuda a natureza, não ajuda o bem, não ajuda as minorias, e é claro que, por isso, você vê, quando há um outro tipo de devastação, né, que não caiba no roteirinho deles, eles se calam. Eles gostam do Brasil como vilão do meio ambiente, né, Zé Maria? E isso sempre aconteceu, mas só que agora se aprofundou muito, porque o Brasil está dando um show em matéria de exportação de produtos agro, né, e também pecuários, e a qualidade. A China, que é o nosso maior importador de soja e também de proteína, o próprio Estados Unidos, né, que importam produto brasileiro, isso aí tem marcado o mundo inteiro e provocado pavor, principalmente em alguns países concorrentes, como o próprio Estados Unidos e a França. O presidente francês recebeu uma pressão muito grande dos produtores lá franceses e ele inventou vários fake news sobre o Brasil, insinuando, e quando se insinua não dá oportunidade de defesa, que o Brasil estaria desmatando a floresta amazônica para criar boi e indo para o cerrado para produzir soja, milho, né, que são básicos na produção de proteína, porque é de onde se faz
a ração. Isso provocou uma reação e preocupou, viu? Precisou o ministro Paulo Guedes entrar em ação, em consonância com o ministro do Meio Ambiente, que na época é o ministro Ricardo Salles. Houve, inclusive, a participação de agências internacionais de trabalho de marketing para mostrar ao consumidor de que não é verdade isso. Produtos brasileiros estavam sendo preteridos na Europa em melhor qualidade, o preço menor, exatamente diante desta suspeita que se colocou sobre os produtos brasileiros. E agora a gente vê exatamente esse confronto. Ninguém fala que estão colocando fogo nas florestas dos Estados Unidos para plantar soja ou para criar boi. Ninguém fala. Todos ficam, oh, que pena, são vítimas. É a mesma coisa, isso é sazonal. Só que aqui no Brasil há uma reação. O Ministério do Meio Ambiente recebeu recursos do Ministério da Economia exatamente para se precaver. O Brasil já está há 3 meses se preparando para evitar uma extensão maior de queimada. Mas haverá queimada, isso não, é difícil de zerar. O que a luta do governo do presidente Bolsonaro é para reduzir e mostrar que está fazendo alguma coisa. O que eu tenho a dizer aí, Fiuza, você tem toda a razão. Há tipo uma música do Boto que se usa, que fica dizendo, e são pessoas influenciáveis e que querem mostrar esse verniz de que seria uma esquerda mundial, um pensamento humanista, social. Não é nada disso. Quem protege o meio ambiente não é o DiCaprio que vive lá, da indústria cinematográfica, que não tem nada a ver com a terra. Não é a Greta, uma garota estudantil. Quem defende a natureza é quem está ali com as mãos na terra, ou seja, o produtor rural. Este é o verdadeiro parceiro da terra. É a ele que cabe a defesa da qualidade da terra. Não só terra, mas qualidade da terra. E é isso que a gente tem que aprender. E não essa história de que o produtor rural, aqui no Brasil, houve um momento em que o produtor era um criminoso e o produtor rural muito mais. Isso tem que ser apagado. É lamentável que essas figuras que influenciam muito sejam tão influenciáveis por pessoas que não entendem nada do setor. Cristina, como chamou a atenção Zé Maria, acima de tudo também o meio ambiente é uma questão muito relacionada ao comércio, né, Cristina? Muito, eu já falei aqui num outro dia que a gente comentou essa questão do meio ambiente, sempre lembrando que essa questão do presidente da França especificamente se colocar tão contra o Brasil e ignorar todos os outros problemas climáticos que acontecem no resto do mundo, só olhar para o Brasil e sempre exagerar, trazer fotos antigas, né? Enfim, tentar lacrar mesmo, até ganhou um apelidinho, né, de lacron, a tentar lacrar em cima das questões ambientais brasileiras, é uma briga comercial. Ele quer defender os agricultores do país dele, que julgam que serão prejudicados quando a União Europeia finalmente colocar na prática aquele acordo com o Mercosul, que foi já anunciado no ano passado e que depois deu uma travada aí justamente por causa desses entraves, por fake news internacionais aplicadas contra o Brasil para justamente tentar embargar essa questão comercial, porque o Brasil é, sim, um grande produtor de alimentos, está se tornando um grande exportador e isso ameaça os agricultores franceses. Mas eu queria lembrar especificamente em relação ao presidente da França, que ele não comenta, ele fica em silêncio quando não interessa, né, difamar o país, mas ele ajuda. A Itália está sofrendo incêndios florestais fortíssimos, a Espanha também, e tem uma notícia aqui do site português RTP de hoje, informando que o governo italiano pediu socorro à União Europeia e o primeiro a socorrer a Itália foi a França. O primeiro país a socorrer foi a França. O presidente da França enviou 2 aviões para ajudar no combate aos incêndios florestais na Itália. Rússia está enfrentando incêndios fortíssimos. Tem uma cidade da Rússia, esqueci o nome agora, mas é de uma região super fria. Também anúncio recente, parece que na segunda-feira da semana passada registrou 400 incêndios florestais em um único dia. Uma cidade que vive às voltas com temperaturas negativas. Claro, o hemisfério norte está no verão agora, eles estão enfrentando o clima seco e enfrentando os mesmos problemas que nós também aqui no Brasil e outros países da América do Sul enfrentamos quando estamos com clima seco e com incêndios florestais. Então, realmente é hipocrisia que chama o que acontece com
com Greta Thunberg, Leonardo DiCaprio, Emmanuel Macron e Companhia Limitada, porque é muita gente mesmo, parece uma grande empresa de fake news contra o Brasil. Fecha esse tema com você, Augusto. Bom, essa turma aí, há pouco tempo, começou a dizer o seguinte, que o Rio Iguaçu, as cataratas do Iguaçu, estavam com menos água. A quantidade de água era baixa. Desde o começo dos tempos, se sabe que isso acontece anualmente. Você tem uma temporada em que o fluxo de água é menor, em outras é maior. Pois atribuíram isso a um suposto desmatamento do Parque do Iguaçu, que não tem perdido 1 milímetro de verde, tá? Sobretudo por ter passado, ter sido entregue à iniciativa privada, está tudo funcionando, tudo bem. Pois é uma decorrência de uma temporada imposta pela natureza, como diz o Guilherme, tem de ser também debitada na conta de quem? Do Bolsonaro. Então é por culpa do governo, da cabeça desses caras que não conhecem nenhum dos lugares que eles analisam, é por culpa do governo que o Rio Iguaçu se comporta como se comportou nos últimos 300, 400 anos por aí.